você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor, mas Ele não te deixará sozinho a caminhar. Contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga a tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Perdão, Senhor. Chegou os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar, mas ao clamar o nome do Salvador e pedir perdão, naquela sincera oração, Cristo disse: vai, não te preocupas, a minha promessa aqui está. Os teus problemas sim eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje há uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga a tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Erga a tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Amém. Obrigado, Fernando. Se fosse para combinar, como todo mundo fala aqui na frente, eu acho que não caiu certinho o hino. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Leva para Eliana. Eliana. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Que Deus os abençoe. E nessa noite, Espírito Santo, haja em mim e eu posso passar alguma coisa para vocês. No mundo em que vivemos, temos vários tipos de doença. E hoje é uma quinta-feira, né? E todos nós aqui pedimos pelos nossos enfermos, pelos nossos doentes que estão nas nossas casas, os nossos vizinhos, amigos, né? Tem doença que corrói sem a gente perceber, né? E aquelas que nos trazem muitas dores e sofrimentos. Alguém saberia me dizer quanto tipo de doença há no mundo?
Tem muitas, né? Olha, deve catalogada mais ou menos, que a minha filha viu para mim, 35 mil doenças nesse mundo. Né? Imagina que um corpo do ser humano pode alojar tanta enfermidade. 35 mil tipos de doença. Mas, irmãos, seja elas físicas ou espirituais, para Deus não existe doença, e sim cura. É isso que nós vamos ver. E antes de nós abrirmos aqui a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, vamos curvar as nossas cabeças para fazer uma pequena oração. Obrigado, Senhor, por nos conceder esse momento em que vamos agora abrir as suas palavras. Que o Senhor possa me ungir e que o Espírito Santo fale por mim, Senhor. É isso que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir em Tiago 5, 14 a 16. Você pode ler para mim, Fernanda? Tiago 5, 14 a 16. Então, a minha está aberta aqui, ó. Tiago 5? 14 a 16. 14 até 16. Isso. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Unge-o com óleo em nome do Senhor. Amém. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém. Obrigado, Fernando. Sobre esses versículos é que eu vou ler algumas coisas aqui para vocês, que eu vou tentar passar alguma coisa. Diz a Escritura que os homens devem orar sempre e nunca desfalecer. Isso está em Lucas 18:1. E se há algum tempo em que eles sintam sua necessidade de orar, é quando lhes faltam as forças. Geralmente, quando a gente fica fraco, é que a gente lembra de orar, né, irmão? É a própria vida que parece fugir. Frequentemente, os que estão com saúde esquecem das maravilhas e misericórdias, a eles feitas continuadamente, dia após dia, anos após anos, e não rende a Deus tributos e louvor por seus benefícios. Ao sobrevir a doença, porém, ele é lembrado. Ao faltarem as forças humanas, sentem os homens a necessidade do auxílio divino. É quase sempre assim, né? E nunca o nosso misericordioso Deus se afasta da alma que para ele sinceridade se envolve em busca de auxílio. Ele é nosso refúgio na enfermidade, assim como na saúde. Cristo é agora o mesmo compassível médico que era durante seu ministério terrestre. Nele há bálsamo curativo para toda a doença, poder restaurador para toda a enfermidade. Seus discípulos de nossos dias que somos nós, né? Devem orar pelos doentes tão verdadeiramente como de outrora. E devem orar e deve seguir, e seguir-se-ão as curas. Pois a oração da fé salvará o doente. Isso está em Tiago 5:15, que a gente lemos agora. Temos o poder do Espírito Santo. A calma é certeza da fé, que podemos reivindicar as promessas de Deus. A promessa do Senhor: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso está em Marcos 16:18.
é tão digna de fé hoje como nos dias dos apóstolos. Ela apresenta o privilégio dos filhos de Deus em nossa fé. Deve lançar a mão de tudo quanto aí se encerra. Os servos de Cristo são os instrumentos de sua operação, e por meio deles deseja exercer o seu poder de curar. É nossa obra apresentar o enfermo e sofredor a Deus nos braços da fé. Devemos ensinar-lhes a crer no grande médico, o Salvador. Deseja que animemos os enfermos, os desesperançados, os aflitos e a pegarem a sua força. E quais são as condições que nós podemos passar para as pessoas para que uma oração seja realmente atendida? Vamos ler aqui. Unicamente vivendo em obediência à sua palavra, podemos pedir o cumprimento das nossas promessas que nos faz. O salmista diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Está em Salmos 66, 18. Se lhe prestarmos apenas uma obediência parcial, com a metade do coração, sua promessa não se cumprirão em nós. Temos na palavra de Deus instruções relativas à oração especial, pelo restabelecimento de um doente. Mas tal oração é um ato soleníssimo, e não o devemos realizar sem atenta consideração. Em muitos casos de oração pela cura de um doente, é que se chama fé, não é nada mais que presunção. Muitas pessoas chamam sobre si a doença pela condescendência consigo mesmo. Não têm vivido segundo as leis naturais ou princípios da estrita pureza. Outro tem considerado as leis da saúde em seus hábitos de comer e beber, vestir ou trabalhar. Frequentemente, é alguma forma de vício a causa do enfraquecimento mental ou físico. Obtivessem essas pessoas a bênção da saúde, e muitas delas continuariam a seguir o mesmo rumo de descuidosa transgressão das leis naturais e espirituais de Deus. Raciocinando que, se Ele as cura em resposta à oração, elas se acham em liberdade de prosseguir em suas práticas nocivas, condescendendo em restrições com apetites pervertidos. Se Deus operasse um milagre para restaurar a saúde, essas pessoas estariam animando o pecado. E é trabalho perdido ensinar o povo a volver-se para Deus como aquele que cura suas enfermidades. A mesmo que seja também ensinado a renunciar aos hábitos nocivos, para que recebam sua bênção em resposta à oração. Devem, como o Fernando cantou aqui para a gente, que nós devemos orar e pedir, que nós vamos conseguir a nossa cura através da oração. Devem cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Seu ambiente deve ser higiênico, correto, e seus hábitos de vida devem viver em harmonia com a lei de Deus, tanto natural como espiritual. Deve se tornar claro aos que desejam orações por seu restabelecimento. Isso é para os doentes, tá? Devem se tornar claro aos que desejam orações por seu restabelecimento que a violação da lei de Deus, quer natural ou quer espiritual, é pecado. É que, a fim de receber suas bênçãos, ele deve ser confessado e abandonado. A Escritura nos ordena: confessai as vossas culpas uns aos outros, orais uns pelos outros, para que sareis. Isso está em Tiago 5,16, que nós lemos agora. Ao que solicita orações, sejam apresentadas pensamentos como este: nós não podemos ler o coração, nem conhecer os segredos de nossa vida. Esses são conhecidos unicamente por vós mesmos e por Deus.
Nós não sabemos o que tem no coração dos irmãos, mas nós podemos orar por eles. Se vós arrependeis de vossos pecados, é o vosso dever fazer confissão deles. O pecado de natureza particular deve ser confessado a Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Pois, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, que está em 1 João 2:1. Todo pecado é uma ofensa a Deus. Ele deve ser confessado por intermédio de Cristo. Todo pecado público deve ser do mesmo modo publicamente confessado. A ofensa feita a um semelhante deve ser ajustada com a pessoa ofendida. Se alguém que deseja recuperar a saúde se acha culpado de maledicências, se semeou a discórdia no lar, na vizinhança ou na igreja, suscitando separação e disserção, se por qualquer má prática induziu outros a pecar. Essas coisas devem ser confessadas diante de Deus e perante os agravantes. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Isso está em 1 João 1:9. Havendo os erros sido endireitados, podemos apresentar as necessidades do enfermo ao Senhor com fé tranquila, como seu Espírito nos indicar. Ele conhece cada indivíduo por nome e cuida de cada um como se não houvesse na terra nenhum outro por quem houvesse dado seu bem-amado Filho. Por ser o amor de Deus tão grande e inalterável, o doente deve ser estimulado a confiar nele e ficar esperançoso, estar ansioso quanto a si mesmo, tende a causar fraqueza e doença. Se eles se erguerem acima da depressão e da tristeza, será melhor sua perspectiva de restabelecimento, pois os olhos do Senhor estão sobre os que esperam a sua misericórdia. Isso está em Salmos 33:18. Aqui nós vamos falar como devemos orar por um doente. Cumpre lembrar que não sabemos o que havemos de pedir como convém. Isso está em Romanos 8:26. Não sabemos se a bênção que desejamos será para o bem ou não. Portanto, nossas orações devem incluir este pensamento. Preste atenção nesse cumprimento que eu vou ler agora. Senhor, Tu conheces todo o segredo da alma. Está familiarizado com essas pessoas. Jesus, seu advogado, deu a vida por elas. Seu amor por elas é maior do que é possível ser o nosso. Se, portanto, for para a tua glória e o bem dos aflitos, pedimos em nome de Jesus, que sejam restituídas a saúde. Se não for da tua vontade, que restaurem, rogamos-te, que a tua graça as conforte e a tua presença as sustenha em seus sofrimentos. Isso é uma maneira de orarmos pelos enfermos. Deus conhece o fim desse princípio e conhece de perto o coração de todos os homens. Lê todo o segredo da alma. Sabe se aqueles por quem se riam houvessem eles de viver. Sabe se sua vida seria uma bênção ou uma maldição, para si mesmo e para o mundo. Esta é uma razão pela qual, ao mesmo tempo que apresentamos nossas petições com fervor, devemos dizer: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso está em Lucas 22:42. Jesus acrescentou essas palavras de submissão à sabedoria e vontade de Deus. Quando no jardim do Getsêmen rogava: meu Pai, se possível passe de mim este cálice.
Isso está em Mateus 26, 39. Sabemos o que Jesus sofreu na cruz, né, irmãos? Para que morresse para nos dar a vida. Se elas eram apropriadas para ele, o Filho de Deus, quanto mais adequadas são nos lábios dos finitos e errantes mortais que somos nós. A atitude coerente é expor nossos desejos, nosso sábio Pai Celeste. Então, em perfeita segurança, tudo dele confiar. Sabemos que Deus nos ouve se pedirmos em harmonia com a sua vontade, mas insistir em nossas petições sem o espírito submisso não é direito. Nossas orações devem tomar a forma, não de uma ordem. Você não pode impor para Deus, né? Não devemos fazer isso, porque nós somos servos de Deus. Ele nos traz a bênção, não você exigir de Deus. Há casos em que o Senhor opera decididamente por seu divino poder na restauração da saúde, mas nem todos os doentes são sarados. Muitos são postos a dormir em Jesus. João, na ilha de Patmos, foi mandado escrever: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Isso está em Apocalipse 14, 13. Vemos por aí que se as pessoas não forem restituídas à saúde, não deve ser por isso considerado sem fé. Tem muita gente aí que ora, dá licença. E acha que a sua fé é pouca. Todos nós desejamos imediatamente diretas as nossas orações e somos tentados a ficar desanimados quando a resposta é retardada ou quando não vem, por uma maneira que não esperávamos. Mas Deus é demasiado sábio e bom para atender nossas petições, sempre justamente, ao tempo e pela maneira que desejamos. Ele fará mais e melhor por nós do que realizar sempre o que nossos desejos. E como podemos confiar em sua sabedoria e seu amor? Não devemos pedir o que nos conceda a nossa vontade, mas buscar identificar-nos com o seu desígnio e cumpri-lo. Nossos desejos e interesses devem se fundir com a sua vontade. Essas experiências que provam a fé são para o nosso bem. Por elas se manifesta se nossa fé é verdadeira e sincera, repousando unicamente na palavra ou na palavra de Deus, ou se dependente de circunstâncias, sendo incertas e instáveis. A fé é revigorada pelo exercício. Devemos permitir que a paciência tenha a sua obra perfeita, lembrando-nos que há preciosas promessas nas Escrituras, para que elas esperem no Senhor. Nem todos compreendem esse princípio, mas dos que buscam as restauradoras graças do Senhor, pensam que devem ter uma resposta direta e imediata em suas orações. Tem gente que ora 10, 20, 30 minutos e já acha que... Tem gente que ora 10, 20, 30 anos e não consegue. Então nós devemos ser perseverantes nas nossas orações. Nem todos compreendem esses princípios. Muitos dos que buscam restaurar as graças do Senhor pensam que deve ter sua resposta direta e imediata. Eu já tinha lido. Ou senão sua fé é falha. Por essa razão, os que estão enfraquecidos pela fé, ou melhor, pela doença, precisam ser sabiamente aconselhados para que procedam prudentemente. Eles não devem
desatender ao seu dever para com os amigos que lhe sobrevivem, nem negligenciar o emprego dos agentes naturais. Há muitas vezes perigos de erro nisto, crendo que não de ser curados. Crendo que hão de ser curados em resposta à oração. Alguns temem fazer qualquer coisa que possa indicar falta de fé, mas não devem negligenciar ou pôr em ordem os seus negócios, como desejariam se empregassem ser tirados pela morte. Nem também temer proferir palavras de ânimo ou de conselho que estimariam dirigir aos seus amados na hora da partida. Tem uma coisa que eu grifei aqui, está escrito: os que buscam a cura pela oração não devem negligenciar o emprego de remédios ao seu alcance. Porque muita gente fica esperando só nas orações, mas tudo que você faz aqui para ajudar nas suas orações é bem-vindo. Não é negação de fé usar os remédios que Deus proveu para aliviar a dor e ajudar na natureza em sua obra de restaurações. Quer dizer que nós devemos sim tomar os remédios e orar também. Não é nenhuma negação da fé cooperar com Deus e colocar-se nas condições mais favoráveis para o restabelecimento. Deus pôs em nosso poder obter conhecimento das leis da vida. Este conhecimento foi colocado ao nosso alcance para ser empregado. Devemos usar todo o recurso para a restauração da saúde, aproveitando-nos de todas as vantagens possíveis, agindo em harmonia com as leis naturais. Tendo orado pelo restabelecimento do doente, podemos trabalhar com muito maior energia ainda, agradecendo a Deus o termo e o privilégio de cooperar com Ele, e pedindo-lhe a bênção sobre os meios por Ele próprio fornecidos. Temos o apoio da palavra de Deus quanto ao uso de remédios. Ezequias, rei de Israel, estava doente, e um profeta de Deus levou-lhe a mensagem que havia de morrer. Ele clamou ao Senhor, e este ouviu o seu servo. Mandou-lhe dizer que lhe seriam acrescentados 15 anos de vida. Ora, uma palavra de Deus havia curado instantaneamente a Ezequias, mas foram dadas indicações especiais. Às vezes nós queremos ser como Ezequias, e orar e já está pronto para ir no outro dia trabalhar, porque já está curado. Ora, uma palavra de Deus havia curado instantaneamente a Ezequias, mas foram dadas indicações especiais. Tomem uma pasta de figos e ponha como emplasto sobre a chaga, e sarará. Isso está em Isaías 38, 21. Ao termos orado pela restauração de um enfermo, seja qual for o desenlace do caso, não percamos a fé em Deus, se formos chamados a sofrer a perda. Aceitemos o amargo cálice, lembrando-nos de que a mão de um pai que nolo chega aos lábios. Mas sendo a saúde restituída, não se deveria esquecer que o objeto da misericordiosa cura se acha sobre renovada obrigação para com o Criador. Quando os 10 leprosos foram purificados, apenas um voltou em busca de Jesus, para dar-lhe a glória. Que nenhum de nós seja como os inconsiderados 9, cujo coração ficou insensível diante da misericórdia de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Isso está em Tiago 1,17. Bom, irmãos, que Deus nos abençoe e nos cure de toda a enfermidade. Esta é a minha, como se diz, a minha oração e o meu agradecimento da noite. Que Deus abençoe a todos. É isso que eu tinha para passar para vocês hoje.
Amém. Qual que é o hino final? Qual que é o hino final, irmão?